Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Então, só reforçando, né, que hoje a gente vai fazer aula online. Na quarta, a aula vai ser presencial e na sexta ela vai ser online também, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre cuidados pré e pós-operatórios. Então, a gente veio falando sobre centro cirúrgico, fizemos a nossa mesa cirúrgica, fizemos a paramentação e agora a gente vai falar dos animais, tá? Falamos ali todo de pessoal e de materiais, né? Aí a gente, na sequência, a gente vai falar, provavelmente na quarta, sobre cuidados com biossegurança também, tá bom, gente? Então, vamos começar. Pré-operatório, gente, é todo aquele período que eu chamo antes da gente fazer a cirurgia, tá? E eu vou dividir ele em dois. Quais seriam? O pré-operatório imediato, que ele é até 24 horas antes da cirurgia, ou seja, então até um dia antes a gente chama de pré-operatório. A partir do dia da decisão e agendei a minha cirurgia, eu já estou no pré-operatório imediato. E o imediato é um dia antes, então seriam 24 horas antes, né? Onde vai ter um preparo um pouquinho maior. Até então, para humanos é um preparo psicológico, né? Para o cãozinho, para o gatinho não tem tanta importância. Então, no pré-operatório, vai ser aquele momento onde a gente vai fazer os exames pré-operatórios, isso no imediato, né? E no imediato é aquele repouso, alimentação, tem que ter jejum, não tem. Então, a gente divide o nosso pré-operatório em imediato, até um dia antes, e imediato, que é um dia anterior à cirurgia. Quais exames que o cirurgião pode solicitar para fazer ali uma certa cirurgia? Depende muito do tipo da cirurgia, da idade do paciente, das comorbidades, das patologias que ele tem, do peso, né? E da cirurgia que vai ser feita. Então, quanto mais invasiva a cirurgia, mais exames a gente quer. Os exames, eles servem não só para gastar mais dinheiro do tutor. Não. Ele serve justamente para a gente ter uma prevenção e uma segurança, né? Por exemplo, um paciente está com um tumor e a gente tem que tirar. Mas é um paciente super velhinho, né? Super velhinho. E daí eu peço um raio-x de tórax, eu vejo que o tumor já fez metástase no pulmão e é muito mais arriscado eu sedar aquele paciente, né, anestesiar aquele paciente, entubar aquele paciente, colocar na mesa cirúrgica, do que ali tentar manejando de forma mais tranquila, porque a gente sabe que o período de vida dele não vai ser tão curto e não vai melhorar em nada se a gente tirar, ainda vai ser pior, uma recuperação anestésica, enfim, tá? Outro exemplo, um paciente que o tutor não sabe, mas ele é cardiopata. Pode ter outros riscos durante a anestesia, pode ser que precise de certos fármacos específicos, né? Então, é muito importante. Esses exames, eles podem ser exames de sangue, para a gente avaliar o hemograma, bioquímicos, para a gente avaliar como é que está a função renal, função hepática. Lembra que o fígado que vai metabolizar todos os medicamentos. Se o fígado estiver doente, não vai adiantar nada meus anestésicos, né? Ou ele vai ficar circulante por muito tempo. Como eu falei, exames de imagem, o raio-x do tórax, para a gente determinar se tem metástase. O que são metástases, gente? Metástases são justamente quando espalha, né? Quando a gente tem um câncer maligno e ele acaba se espalhando para outros órgãos, tá? Além do seu órgão de origem, né? Ultrassom também, exames aqui a gente está fazendo um eletro, né? Cardiograma. Então, depende muito do procedimento que vai ser feito, das comorbidades, da idade do paciente. Para uma castração, então eu peço um exame de sangue básico, um filhote, está sempre saudável. Agora, se já é uma piometra, que é uma infecção uterina, às vezes precisa de um pouquinho mais de exames, tá bom? O jejum, gente, é necessário o jejum? O que vocês acham? Eu acho que todo mundo aqui já pelo menos castrou o seu cãozinho, o seu gatinho, né? Já passou por um procedimento cirúrgico e o veterinário pediu jejum alimentar. Então, o jejum, sim, ele é necessário, tá? Então, a nossa atividade vai ser sobre jejum, as alterações que podem acontecer. Vocês vão pesquisar e vão me enviar. Mas, o jejum, ele pode atrapalhar muita coisa durante o procedimento cirúrgico, né? A falta dele. Então, eu falei que fiz jejum, mas não fiz. Aí, na hora que eu vou fazer a medicação pré-anestésica, muitos pacientes podem vomitar. Pense o paciente anestesiado com tubo, né? E vomitar. Pode ir tudo para o pulmão e pode ter consequências muito graves, tá? Então, é imprescindível o jejum. Então, já aconteceu, por exemplo, isso é bem comum e pode acontecer com vocês. Então, vocês estão fazendo plantão e vocês esqueceram que o paciente tinha que estar em jejum e alimentaram ele.
que vai ser feito? Avisa, porque daí a gente atrasa a cirurgia, porque é necessário sim fazer o jejum, tá? O jejum ele é ideal ali de pelo menos no mínimo umas 6 horas, né? Se a gente conseguir fazer mais, de água dá para fazer um pouquinho menos, umas 4 horas, mas de comida é o mais importante de todos, tá bom? A autorização, né? Uma vez que o paciente chega para fazer o procedimento, antes dele entrar, a gente tem que pedir para o tutor assinar a autorização que está ciente. Essa autorização tem que conter todos os possíveis riscos. Por mais saudável que o paciente possa ser, é uma cirurgia, vai ser anestesiado e tem riscos sim, tá? Então, por mais que a gente tente fazer os exames pré-operatórios, que seja ali da maneira mais segura possível, tem sempre os nossos riscos. E o tutor tem que estar ciente disso, tem que estar fazendo uma autorização, que ele está deixando no hospital, que ele está de acordo e que ele sabe os valores, gente. Porque a gente sabe que o mundo que nós vivemos, ele é torto à direita de dar ali, né, problemas, de processo, então para a gente se resguardar. Gente, o local de espera. O local de espera no hospital para um procedimento cirúrgico tem que ser um local calmo, tá? Manter jejum, né? Então, o paciente já chega em jejum, a gente vai manter, não vai fornecer nem água nem comida. Tem que ser um local silencioso, senão o paciente estressado, com medo, ele pode alterar a metabolização dos medicamentos, pode precisar de mais anestésico, confortável, e a gente não recomenda que o tutor fique junto. Às vezes tem tutor, eu quero ficar até o momento da cirurgia. Não é muito recomendado, né? Pode deixar o tutor ansioso e o animal mais ainda, tá bom? Então, nesse ponto, a gente não recomenda o tutor junto. Mas tem que ter uma salinha. Pode ser no próprio internamento? Pode, né? Mas de preferência que seja um local mais calmo, sem gritaria e sem nada do gênero. Agora, falando da anestesia, nós temos 2 tipos de anestesias, tá? Então, eu tenho anestesias injetáveis e anestesias inalatórias. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre elas, né? As anestesias, qual que é mais segura, qual que é a melhor? Hoje em dia, a maioria dos ambientes, eles utilizam ambas, tá? Então, a gente inicia fazendo uma tranquilização, uma sedação de forma injetável, e depois que o paciente chega a um estado, né, a gente fala ali, anestésico ideal, né, ou seja, ele não tá mais sentindo, tá dormindo, a gente só mantém com anestesia inalatória, que ela é mais segura, tá? Então, hoje a gente faz um misto das duas, né? Essa aqui é um exemplo de uma anestesia inalatória, então o paciente está entubado, podemos ver o tubo aqui na flechinha. Aqui está conectado uma traqueia, que a gente chama, né? Que vai ser conectada aqui no aparelho de anestesia. Aqui tem o oxigênio, onde ela está fornecendo oxigênio para esse paciente. E não dá para ver aqui, mas do outro lado a gente tem o anestésico inalatório, que ele vai ser colocado junto nesse tubo. Tá? Aqui tem um monitor que está monitorando todos os parâmetros, estão vendo esses fiozinhos aqui. Aqui temos uma bomba com soro, né? Aqui é o oxímetro, sabe? No Covid ficou famoso, a gente media a oximetria no dedo, né? Então, dos cães a gente coloca ali na língua ou nas mucosas, tá bom? Então, esse é um aparelho de anestesia inalatória. Por que não realizar anestesia local? Isso é uma coisa que eu sempre escuto falar, né? A anestesia local na veterinária ela é muito pouco utilizada, porque a maioria dos procedimentos o paciente não vai deixar a gente realizar. Por exemplo, toda vez que a gente vai ao dentista, quando a gente vai ao dentista, precisa extrair tal dente, precisa fazer canal. O que ele faz? Ele faz uma anestesia inalatória, ele injeta uma medicação ali num determinado nervo, você fica com a boca aberta. Bem, se um cachorro deixar assim, senhora, por favor, fique com a boca aberta, não feche. Não tem como, tá? Então, a gente faz sim uma anestesia geral. Paciente muito agressivo, vou tirar alguma coisinha, não vai deixar, tá? Um nódulo, às vezes, se o nódulo é bem pequitinho, uma verruguinha, às vezes a gente consegue com anestesia local, tá? Mas a grande maioria, ali, que sejam estruturas um pouquinho maiores, um pouquinho mais doloridas, eles não deixam, eles não ficam parados, pode só piorar a situação. Então, a gente raramente utiliza anestesia local, tá? Quais são os riscos da gente fazer uma anestesia nos nossos pets, tá? Então, alterações na oxigenação, porque pense, se eu vou anestesiar geral, é uma anestesia geral, tá? Não é uma anestesia local. Então, eu vou anestesiar tudo. Eu paro, inclusive, os músculos respiratórios. A máquina vai ter que respirar pelo meu paciente, tá?
E nisso, dependendo da dosagem, pode ter alteração na oxigenação. Então, é comum na hora que você está começando a anestesiar o paciente parar de respirar, tá? E a gente tem que saber reverter isso daí, porque senão o paciente vai morrer. Então, é uma anestesia geral, ela para tudo. Altera a pressão, então tem muitos fármacos que eles vão fazer hipotensão e pode sim levar a óbito. Uma coisa muito comum, quase toda cirurgia acontece, a hipotermia, tá? A hipotermia, o que que é? A baixa de temperatura. Então, é muito, muito comum os pacientes saírem do centro cirúrgico, terminou a cirurgia, e eles saem muito gelados. Vocês, no caso, né, tem que aquecê-los, tá? Porque eles saem muito, muito gelados. Tem que recuperar a temperatura o quanto antes. Isso depende muito do tempo de cirurgia. Então, cirurgias mais longas, frequentemente os pacientes vêm com a temperatura mais baixa, né? Arritmias podem acontecer, não são comuns, mas podem acontecer. E como eu falei, né, a parada cardiorrespiratória, porque a gente acaba não anestesiando somente um segmento. A gente anestesia todos os sistemas do nosso corpo. Efeitos colaterais durante a anestesia. Como eu falei, a gente sabe que pode ter vômito. Então, eu vou evitar dar comida para o paciente antes, manter ele em jejum, porque ele pode fazer a mímica do vômito, mas se o trato gastrointestinal estiver vazio, não vai voltar nada, não vai ter risco nenhum, tá? Então, é muito importante, sim, o jejum. Prostração, ou seja, apatia, o paciente vai ficar mais cabisbaixo, lógico, ele está com sono, né? Está anestesiado. Baixa temperatura. A tosse, na verdade, não é um efeito colateral da anestesia, mas sim do traqueotubo. Eu não sei se alguém aqui já precisou fazer uma cirurgia, já foi anestesiado, precisou passar o traqueotubo. Eu fiquei uma vez com uns 3 dias, assim, com a garganta meio ruim, assim, sabe? Quando a gente tá com dor de garganta, com um pouco de tosse, é por conta da passagem do traqueotubo. Isso pode acontecer. E eles ficam com alimentação mais seletiva, né? Isso também é outro efeito colateral. Gente, a gente classifica... Ai, meu Deus, vocês querem me matar, porque eu tenho várias classificações. Código vermelho, código azul, né? Mas a gente também tem umas classificações do paciente de acordo com o seu estado físico para anestesia, tá? Então, por exemplo, um paciente asa 1 é aquele paciente que não tem nenhuma doença. Ele veio para uma castração, ele é jovem, ele é saudável. É um paciente que é jovem, saudável, um adulto, e ele fraturou o braço, fraturou a patinha, enfim, né? Teve uma fratura e ele precisa operar essa fratura. Mas esse paciente, ele não tinha nenhum problema prévio, ele não tinha nenhum problema de saúde prévio, ele veio saudável. O problema é só aquela fratura, tá? Aquelas hérnias umbilicais também. O paciente asa 2 é um paciente que tem um distúrbio leve, suave, tá tranquilo também. Por exemplo, um paciente que tem alguma doença cardíaca que não precisa de tratamento assim, medicamentoso, que a gente sabe que tem um soprinho, mas o paciente é saudável também. O ASA 3, ele já é um paciente que mais grave, tá? Sistêmico, que pode ter alterações pulmonares, por exemplo, aqueles broncopatas, paciente asmático, paciente que você já fica mais de olho, tá? O ASA 4, ele já tem uma doença que pode prejudicar a vida. Então, por exemplo, por isso que é tão importante a gente fazer os exames pré-operatórios, né? Uma doença renal grave, uma insuficiência cardíaca, tá? E o ASA 5, ele tem pequenas chances de vida. Então, o paciente foi... caiu do 8º andar, tá com várias fraturas de costela, tá com hemorragia interna. A gente sabe que tem muita chance de óbito, mas não tem o que fazer. O paciente vai ter que entrar, se ele não entrar, ele vai morrer aqui na mesa agora, tá? Então, ruptura de baço num paciente idoso que tem várias... Não tem o que fazer, se eu não operar, ele vai morrer. Então, esse é um paciente ASA 5. Por que a gente classifica o paciente assim para anestesia? Porque daí depende do tipo de abordagem, velocidade, o tipo de anestésico utilizado, né, o quanto de anestésico que eu vou utilizar também, tá? Bom para vocês aqui, né, que é importante para vocês, como é que a gente vai fazer o preparo do paciente? Então, enquanto o cirurgião tá lá fazendo a paramentação, tudo bonitinho, o que os auxiliares muitas vezes vão fazer, né? Além de ajudar o anestesista a anestesiar, vai começar a fazer a tricotomia, que é a retirada dos pelos, né? A gente vai raspar eles com a máquina ou ali com um aparelho que parece um giletezinho, e a gente vai raspar, logicamente, no local que vai fazer a cirurgia. Provavelmente essa gatinha aqui vai castrar ou vai fazer algum procedimento abdominal. E é uma tricotomia ampla, para não cair pelos, abrir a cavidade e cair pelo aqui dentro,
né? Aqui ele vai fazer um procedimento nessa pata, então ela tá também toda raspadinha. E a gente vai fazer a asepsia. Como que a gente faz a asepsia, gente? Sempre passa no mesmo sentido. Estão vendo aquela pinça que eu ensinei vocês, né? A gente vai pegar com a pinça a gaze, né, o algodão, enfim, o que for utilizado na cirurgia. Geralmente a gente utiliza gaze, tá? Essa aqui é aquela pinça de Foster, né, que eu passei para vocês. Então, a gente sempre vai fazendo no mesmo sentido, tá? Então, eu comecei passando da cima para baixo, vou continuar passando de cima para baixo, tá? Primeira camada, vou limpar, tirar os pelos e vou passar álcool. Beleza, troquei. Vou passar PVPI. Passei em tudo, troquei. Vou passar o álcool mais uma vez, tá bom? Então, geralmente é esse o processo que a gente segue de limpeza. Aqui eles estão passando o álcool nessa patinha, tá? Aqui também. Então, para fazer uma limpeza e tentar deixar o máximo ali limpo aquela região que vai ser aberta, né? Que a gente vai fazer a diérese. E daí vai acontecer a cirurgia, onde vocês podem estar auxiliando com a instrumentação, né? Ou utilizando como enfermeiros dentro do centro cirúrgico para auxiliar, pegar algum material, alguma coisa. Mas geralmente quem auxilia na cirurgia também seria outro veterinário ou até mesmo um estagiário de veterinária. E aí, gente, acabou a cirurgia. E agora? Pós-operatório, esse bichinho tem que acordar, né? Então, o pós-operatório imediato, geralmente tem uma sala de recuperação anestésica, que ela é junto com a anestesia, ela é próxima do centro cirúrgico, é onde o paciente vai voltar ali com o nível de consciência, vai retornar à temperatura, que depende muito, como eu falei, do tipo de cirurgia, né? Do tempo também. E é aqui que a gente vai avaliar a dor, porque agora passou os anestésicos, agora eu preciso saber o quanto o paciente vai sentir dor ou não, né? Lógico, ele já vai vir medicado, mas às vezes precisa de outro tipo de medicação, uma medicação mais forte, uma medicação, um anti-inflamatório, alguma outra coisa para ali combinar com a terapia já utilizada. Aqui vocês trabalham bastante, auxiliando nessa parte, avaliação de parâmetros, auxiliando a retornar a temperatura, falando com eles, chamando, acordando, né? A gente tem que chamar, que às vezes tem uns preguiçosinhos, principalmente aqueles pugs, aqueles bulldoguinhos gordinhos. Depois que eles acordaram bem, que recuperaram o nível de consciência, aí a gente vai estimular a alimentação, porque lembrar que eles estão em jejum, né? Então não adianta também você colocar o bicho tá bem louco lá pra você colocar a comida e ele se engasgar, gente. A hora que ele tiver recuperado completamente o nível de consciência. E a gente pode colocar a comida para ele sentir o cheiro e dar uma acordada, tá? Por que ele não comeu se ele tá em jejum tanto tempo, né? Às vezes tá estressado, o gato faz muito isso. E às vezes eles não querem comida ali, ração seca, a gente passa para alimentação úmida, né? Porque, pensa, acabei de fazer uma cirurgia, do nada tava aqui, minha mãe me deixou aqui, acordei e tô com a barriga cortada, e aí, né? Então, a gente tem que entender esse lado também. Lembrar do manejo de feridas, a gente já fez uma aula de manejo de feridas, né? Então, de todas as fases da cicatrização, isso eu já passei para vocês. Mas, depois, né, do pós-operatório, a gente tem que manejar essa ferida, e dependendo do tamanho dela, é muito importante a gente fazer a limpeza, tem que limpar sempre os pontos, avaliação diária de possíveis complicações. Por exemplo, essa aqui tá bonitinha, mas essa aqui já tá escura. Já a escura a gente lembra um pouco mais de necrose, não tô gostando muito. Tem que avisar o cirurgião, às vezes vai ter que reintervir, tirar esse pedaço aqui, que pode ter células mortas, né? O manejo de ferida, a limpeza dos pontos pode ser feita tanto com produtos específicos, mas eu gosto basicamente de limpar com soro, a gente deixar bem limpinho, sem casquinha. Às vezes com a roupa cirúrgica fica grudando, né? Pedacinhos de roupa. E sim, tem que deixar sempre ali protegido com roupinha cirúrgica ou com colar elisabetano, porque vai começar, eles vão acordar, vai começar a incomodar e eles vão tentar tirar, tá? E para recuperação, a gente pode utilizar, dependendo da cirurgia, isso vale principalmente para cirurgias ortopédicas, a fisioterapia, né? Ela também é uma grande aliada aí no pós-operatório de algumas cirurgias, que às vezes começa até antes da cirurgia, por exemplo, ortopédica, a gente já começa a fisioterapia. Gente, temos que avaliar muito a urina também, né? Sinais comuns. Tá lambendo muito a área genital depois da cirurgia, dependendo do tipo de cirurgia, né? Reduzir o fluxo de urina, ou tá incontinente, sangue, esforço, tudo isso vocês têm que relatar, tá? Então, essa parte, esse manejo de urina e esse cuidado
tem que ser muito bem realizado durante ali o manejo pós-operatório, né? E aqui eu coloquei basicamente como a gente classifica a dor, né? Esse aqui eu roubei esse quadrinho aqui de uma medicação, mas basicamente a gente tem dor leve, dor moderada, dor intensa e dor refratária. Dor leve é aquela dor assim que a gente, aquela dorzinha de cabeça que a gente tem em casa, né? Tá doendo um pouquinho para apoiar, mas ele consegue andar, é só em certos momentos. Dor moderada, aquela dor ali que já tá incomodando, já fica latejando. Pensem em vocês, aquela enxaqueca. Aquela dor intensa, aquela dor que o paciente não consegue nem se mexer direito. E a dor refratária é aquela que não está sendo responsiva às medicações, tá bom? Então, a gente classifica a dor basicamente nesses 4 pilares. E, como eu já adiantei, né, para evitar lambeduras, porque eles vão sim tentar lamber, usar colar sempre ou a roupinha cirúrgica. Quando a gente for entregar o paciente de alta, né, esse tempo de alta depende muito do tipo de procedimento cirúrgico. Procedimentos mais tranquilos, odontológicos, procedimentos como castração, geralmente eles vão embora no mesmo dia. Mas, às vezes, eles precisam ficar internadinhos. Comeu um corpo estranho, né, fez cirurgia gástrica, intestinal, enfim, né. Aí a gente tem que lembrar sempre que quando a gente estiver entregando o paciente de alta, eu tenho que entregar os pertences do paciente, confirmar com o tutor que está tudo tranquilo, que não está faltando nada, certificar que os pontinhos estão limpos, que não tem nenhuma alteração, não está ali saindo secreção, retirar o acesso venoso e entregar todas as medicações que ele deverá vir a tomar, se ele tiver alguma no hospital, né? Senão o tutor, daí o veterinário vai explicar e vai entregar a receitinha para o tutor. Certo, minha gente? Esse aqui é como dar os comprimidos, é uma coisa que sempre me perguntam, né? Então, para a gente acabar medicando nossos pacientes, é sempre uma dificuldade para o tutor, às vezes tem tutor que não consegue, tem que vir para o hospital para aplicar. A gente tem apresentações, como eu falei para vocês, líquidas, que às vezes facilitam em certos animais. Comprimidos, tem cãezinhos que aceitam bem misturado com comida, né? Mas gatos não aceitam, então a gente tem que abrir a boquinha e fazer forçado mais para trás. A gente pode usar aquela técnica de passar, se o cãozinho for bonzinho, né? Passar ali com a medicação entre os dentes e lá atrás tem um espaço chamado diastema, onde a gente coloca lá e automaticamente assopra um pouquinho o focinho e ele vai engolir, tá? Então são outras dicas pra gente fazer. E lógico, tem sempre os aplicadores, né? Os aplicadores auxiliam nossa vida bastante. Hoje em dia, os veterinários podem mandar manipular em formato de pastinha, biscoito, e tudo isso facilita a vida do tutor também. Em último dos casos, a gente pode indicar o tutor a vir fazer as medicações de forma injetável, né? O paciente é bravo, não tem como, no hospital todos os dias. Gente, palavrinha do dia linda para vocês gravarem, olha só, destaquem aí. Deessências, tá? Deessências a gente chama quando aconteceu, tinha uma ferida cirúrgica e porventura ela se abriu, ou porque o animal tirou os pontos, ou porque ela se abriu que estava muito apertada e ali estava meio friável, né? Ou o paciente pulou e ela abriu, tá? Então, o manejo é bem chato. Muitas vezes a gente não consegue, ali já está tão infeccionado, olha isso aqui, que se eu fechar, as bactérias vão se proliferar lá dentro. A gente tem que manejar com ela aberta, né? E tratando a ferida aberta. É um saco, a cicatriz fica horrorosa depois, demora, eles sofrem, dói, incomoda. Então, muitas vezes é porque o tutor deixou sem colar, deixou sem roupinha, mas às vezes tem aqueles espoletas também, né? Que são caos. Mas sempre tem, às vezes, às vezes era um tumor e não tinha muito espaço, ficou muito apertado e ele abre, pode acontecer. Mas quando a ferida abre, a gente chama de deessências, tá bom, gente? Gravem, bem importante essa palavrinha. Bom, nossa aula foi isso hoje, tá? Eu vou deixar a pesquisa, vou deixar mais uns videozinhos de apoio e quarta-feira a gente vai ter aula presencial, tá bom, gente? Muito obrigada.